Ok, estamos aqui com o ex-secretário da Prefeitura Municipal de Ilhéus, Carlinhos Freitas. Essa entrevista será gravada e exibida no meu site www.chicoandrade.com.br e também no site www.reclameboca.com.br. Essa entrevista é uma parceria entre esses dois sites e visa informar a sociedade ilhéense de fatos relevantes através dessa entrevista que começamos agora. Carlinhos, boa tarde. Boa tarde, Chico. Boa tarde, Boca. Estou à sua disposição. Carlinhos, você é uma personalidade ímpar da história da política ilhéense e no governo que antecedeu o atual governo do prefeito Jabes Ribeiro, que foi o governo do ex-prefeito Nilton Lima, você foi um secretário importante, apontado por muitos analistas, inclusive, como o braço direito do prefeito durante um longo período. Mas, num determinado momento, houve um rompimento com o governo anterior. O que levou você a fazer o rompimento naquela ocasião? Bem, segundo palavras de um ex-grande político na nossa Bahia, Otávio Mangabeira, dizia o seguinte: que todas as pessoas de bem que entravam na política, se quisessem ser honestos, seriam sacrificados. E foi o que aconteceu comigo. Acontece o seguinte: não basta as pessoas dizer, ou as pessoas se intitular dizer que é direito. Tem que provar. E eu provei que sou sério, direito e honesto. Como eu não aceitei algumas coisas que se passaram no governo Nilton Lima, eu fui quase que crucificado. Todos sabem que no começo do governo de Nilton, eu tive um papel muito importante na nossa cidade. Trabalhei com amor, com afinco, com dedicação, com honestidade. Mas, quando as pessoas se propõem a fazer uma política séria e honesta, desagrada a muitos políticos, matreiros, malandros, que existem, não só na nossa cidade, como em todo o nosso país. Bem, vamos por etapa. Eu vou responder antes que você me pergunte. Comecei o governo de Nilton Lima, fazendo aquele trabalho, como vocês sabem, né? À frente de quase 6 secretarias, a prefeitura sem dinheiro, sem crédito. E eu, com minha amizade, meu prestígio e a minha vontade de fazer algo por nossa cidade, comecei a angariar as coisas para que pudéssemos fazer alguma coisa na nossa cidade. Como nós tínhamos uma cidade surrupiada, saqueada, sem dinheiro, sem condições, eu chamei o prefeito Nilton Lima naquele momento e optei por ele a dizer que nós não precisávamos de muito dinheiro para fazermos algumas coisas na nossa cidade. Com pouco dinheiro, mas com vontade de trabalhar, eu tenho certeza que nós mudaríamos a cara da nossa cidade. E foi o que nós fizemos. O que é que eu fiz? Como nós não tínhamos dinheiro, não podíamos fazer obras suntuosas, de vultosas importância, então eu optei para fazer o trivial, como eles chamavam, o feijão com arroz. O que era o feijão com arroz? Era justamente o serviço de tapa-buraco, iluminação pública, serviço de encosta de morro, de escadarias, de praça, de jardins. Então esse foi o trabalho nosso, fincado na vontade de querer fazer alguma coisa por Ilhéus. Como não tínhamos dinheiro, optamos por esses trabalhos que não precisavam de muito dinheiro, e sim de boa vontade. Nós tínhamos uma play de funcionários na prefeitura e eu consegui fazer uma equipe com 130 e poucos homens. E esses homens, dentro dessa play de funcionários da prefeitura, de serviços gerais, nós conseguimos tirar pedreiro, carpinteiro, eletricista, pintores de parede, pintores de carro, mecânicos. Então, fizemos uma equipe e partimos para cima. E você viu o que deu. Nilton foi reeleito com 67% dos votos. Bem, Chico, e aí o que é que acontece? Quando você começa a aparecer na política, muitas pessoas ficam com ciúme do seu trabalho. E foi o que aconteceu comigo. Os políticos todos caíram de pau em cima de mim. Por quê? Porque eu estava fazendo aquilo que eu tinha vontade de fazer por Ilhéus e Deus me deu aquela oportunidade de ter o prefeito Nilton me dando essa liberdade e eu comecei a fazer e comecei a desagradar. Como? Aí vem. Um dia fui chamado a minha derrocada começou aí. Um dia fui convidado pelo ex-ministro Edel Vieira Lima para que coordenasse a campanha dele aqui dentro de Ilhéus.
tive uma conversa pessoal com ele e ele me pediu a presença do prefeito e me deu, quis me dar uma compensação. Eu fiz ver a ele que não precisava daquela compensação. Simplesmente eu queria que ele ajudasse minha cidade. Eu não queria nada, só isso. Ele mandou que eu fizesse um projeto. Eu fiz 3 projetos, levei ao meu. 2 foram aprovados, só que a Prefeitura de Ilhéus está inadimplente com seus pagamentos. E tipo o Serasa, a Prefeitura não pôde realizar. Veio aquela chuva que caiu ali na Avenida Esperança, no alto do Seringal, caiu um morro e morreram 2 crianças. Então, com esse advento que essas 2 crianças morreram, eu entrei em contato imediatamente com o ministro e ele mandou uma pessoa aqui em Ilhéus, que era o presidente nacional da Defesa Civil, e me prometeu que iria, dentro daquele trabalho de saneamento e de serviço para os morros de Ilhéus, iria conseguir uma verba que estava dentro do orçamento do ministério dele. E eu fiz o projeto, levei 32 dias com o engenheiro Plínio da hora, e fizemos esse projeto, fui nomeado presidente da Defesa Civil, aprontamos o projeto e mandamos para o ministro. Levou alguns meses, já perto das eleições, essa verba de 10 milhões foi liberada. Só que o prefeito Newton Lima foi comigo à presença do ministro, do ex-ministro Gedel, e se comprometeu que eu, desde quando ele ajudasse nossa cidade, eu estava liberado para ajudar ao ex-ministro. E foi o que aconteceu. O ex-ministro me apresentou ao Benito Gama, como deputado federal, que nos ajudou muito também naquele momento, juntamente ao ex-ministro, e nós começamos a fazer esse trabalho. Quando começamos a fazer esse trabalho, Chico, o que é que aconteceu? Começou a época da campanha, aí comecei a descontentar os políticos. Como você sabe, naquele momento o prefeito Newton Lima era do PSB, coligado com o PT. Houve aquele problema com o Newton, de doença, e o que aconteceu? Doença cardíaca. Uma doença cardíaca. Newton foi hospitalizado e foi para Salvador. Carlinhos, só antes de você concluir a sua linha de raciocínio, então, o ex-ministro Gedel Vieira Lima, que naquela ocasião era ministro da Integração Nacional, ele chegou até a ser um pouco criticado pela Rede Globo e pela imprensa nacional por ter alocado um volume excessivo de recursos para o estado da Bahia. A imprensa diz que ele atendia a interesses próprios, mas sem fazer juízo de valor. A verdade é que com tantos recursos alocados para o município via Ministério da Integração Nacional, naquele momento você se destacou e os seus amigos chegaram a publicar na cidade alguns outdoors onde lhe desejavam um feliz aniversário. Aquilo passou a impressão, inclusive para quem analisava o cenário político, de que o seu nome em franca ascensão resultaria, no caso do governo Newton Lima, ser um governo bem avaliado, e no seu nome como uma espécie de sucessor natural. Você acredita que isso aí foi o fator que mais motivou aquele volume de ataques que você sofreu naquele momento? Justamente aí. Aí é que está o anzol. Quando você se destaca na política, os ex-vezeiros políticos profissionais tentam de qualquer maneira lhe destruir. Né? O ministro Gedel realmente vislumbrou o meu nome aqui na cidade e eu cumpri o meu papel e consegui essa verba de 10 milhões para o município de Ilhéus. Bem, Chico, voltando ao meu pensamento anterior, o prefeito Newton Lima esteve comigo várias vezes como ministro, me liberou para que eu trabalhasse com o ministro, para que desse apoio ao ministro para ser governador da Bahia, liberou para que eu desse apoio ao Benito Gama, deputado federal. E o que é que aconteceu? Mas ele não se desgrudou do PT com o PSB. Veio aquele problema que ele ficou doente, foi para Salvador. O Mário Alexandre, que era automaticamente o sucessor dele na prefeitura, já era candidato naquela época. O Mário Alexandre assumiu a prefeitura no lugar de Newton, mas ele quis dar um golpe em Newton. O que aconteceu? Depois é que a gente fica sabendo das coisas, Chico. Já estava armado para me tirar. Só que Marão ficou 6 dias na minha casa, indo quase todos os dias, pedindo para mim fazer o mesmo trabalho que eu fiz no começo do governo de Newton. E eu comecei a ajudar. No 7º dia, Marão não apareceu. Soube que ele estava numa reunião na casa dele, juntamente com alguns vereadores.
esse é um ponto importante. O senhor está dizendo que o ex-vice-prefeito Mário Alexandre, esse é um ponto importante para os leitores do chicoandrade.com.br. O senhor está dizendo que o ex-vice-prefeito Mário Alexandre, ele promoveu uma traição contra o senhor quando estava no exercício. Eu não digo nenhuma traição para comigo. Ele foi... Olha, Chico, o problema é o seguinte, segundo eu soube, depois que eu vim saber toda a história, a verdade é que foi armado com o próprio Nilton para me tirar do governo. Só que o Marão, naquele momento, ele estava chateado com Bahia e com Barreto, em vez de tirar só a mim, tirou os três. O que é que acontece? O Nilton, quando Por que ele estava chateado com Bahia? Você tem conhecimento? Problemas particulares dele, né? Porque Bahia, você sabe, foi assessor dele, depois né, teve problemas com a mãe, com a deputada, com o próprio Mário. Então, nesses problemas, um rompimento dele. Então, ele, como estava com a caneta na mão, e já estava certo para Nilton ser caçado pelos vereadores, o que é que eles fizeram? Tiraram o Marão, tirou os três. O Nilton chegou no outro dia, me repôs no cargo. Só que houve um rompimento de Alcides, do PSB, com Nilton Lima, e Nilton ficou sem partido. Como o Nilton ficou sem partido, o Alisson se aproximou mais de Nilton e conseguiu levar Nilton para o PT. Então foi feito um acordo que o PT aceitaria que Bahia e Barreto voltassem, mas ele não queria. Agora, por que isso? Então é o seguinte, porque no caminhar da carruagem, eu já vinha desagradando a vários políticos. Se não, vejamos, quando começou a campanha política para vereadores e para governador, alguns vereadores queriam usar a secretaria, que eu era o gestor, para fazer suas campanhas políticas. E eu não aceitei. Não aceitei. O senhor se sente à vontade para dizer que vereadores tentaram usar a sua secretaria? Quase todos os vereadores estavam naquele momento ao lado de Nilton Lima. Da legislatura passada. Mas quando o Nilton Lima ficou doente, eles viram que o filão naquele momento era Marão, que ia ser o candidato substancial de Nilton. Eles passaram tudo por lá de Marão. Então o que é que acontece? Eles tentaram usar a minha secretaria para fazer campanhas políticas para eles. Há muito tempo que eles vinham querendo fazer isso e eu não aceitava, porque eu acho que o dinheiro do povo não é capim. E inclusive eu tive uns problemas com 5 vereadores, porque eles queriam que eu usasse caçambas, máquinas, as coisas para poder fazer a campanha deles. E eu não aceitava esse tipo de coisa. Outro detalhe, eu desagradei a candidata do PT. Por quê? Porque ela era candidata do PT e queria usar a máquina para fazer campanha para ela. Eu também não aceitei esse tipo de barganha. Professora Carmelita. Eu desagradei ao governador da Bahia. O governador da Bahia pediu ao prefeito Nilton Lima a minha cabeça. Por quê? Porque ele disse que o próprio Nilton me falou, o melhor secretário do seu prefeito está trabalhando para Gedel. Mas Nilton, nesse momento, se omitiu e não me defendeu perante a população. Por quê? Porque Nilton sabia daquilo tudo. Foi um acerto entre eu, Nilton e Gedel. Tanto é que eles me deram a presidente do PTB, que eu estou até hoje presidente do PTB. Então, Chico, eu não aceitava, naquele momento, já quase no fim da campanha, trair Gedel. Porque Gedel cumpriu a palavra dele, deu os 10 milhões para Ilhéus. Quando os 10 milhões chegaram para Ilhéus, eu estava interinamente como secretário de obra, fui destituído do cargo, colocaram Marconi, e você viu, deu no que deu, o dinheiro acabou. E as obras não foram concluídas, porque naquele momento eu mapeei 9 morros e 27 obras. Só fizeram obra em 2 morros e 5 ou 6 obras e o dinheiro acabou. Quer dizer, após a sua saída, o governo Nilton Lima ele terminou declinando. Colocou o Marconi. Eu tenho certeza que nessa saída de Carlinhos Freitas, entrada de Marconi, muita coisa não foi feita. E esse dinheiro estava aí, o dinheiro sumiu, acabou. Tanto é que eles estão respondendo os problemas deles. O governo Nilton encerrou sua gestão com uma impopularidade absurda e o senhor atribui grande parte dessa impopularidade, essa avaliação negativa, à inoperância de Marconi, que o substituiu? Não é só a inoperância de Marconi, também que ele não tinha muito poder. Porque a prefeitura tinha uma cúpula naquele momento que mandava no dinheiro da prefeitura. E quando eu arrumei aqueles 10 milhões para Ilhéus, era para Nilton. Essa cúpula era Nilton, Bahia?
Todo mundo sabe, Ilhéus, eu não vou declinar não, mas todo mundo sabe quem era a cúpula do dinheiro, do governava o dinheiro. E o que acontece é o seguinte, acontece que essa cúpula, esse dinheiro não foi gasto, como foi feito o projeto, não foi gasto. A Câmara de Vereadores, naquele momento, fizeram aquela pressão, subindo o morro, dizendo que iam resolver o problema. Eu não sei qual foi o problema que houve, que também eles esfriaram. Logo depois da saída daquele dinheiro, a própria Câmara de Vereadores esfriou. Vocês estão lembrados que juntou uns 6 ou 7 vereadores, subiram o morro, dizendo que o dinheiro tinha acabado, que eles não queriam saber que estava o dinheiro, e depois esfriou. Quando o dinheiro começou a ser movimentado, desses 10 milhões, acabou. Eles esfriaram, todos eles. E Carlinhos Freitas ficou, então, malquisto por todos os políticos. Eu desagradei ao governador, desagradei a candidata a prefeita, desagradei os vereadores, desagradei os próprios secretários, que muitos deles estavam agregados ao seu cargo, com medo de sair do seu cargo, ficaram ao lado do prefeito, do pessoal do PT, que Nilton se aliou ao PT, ficou ao lado do PT, e começaram a me detonar. Agora, o problema maior não foi esse. O problema maior foi que, depois é que eu vim saber, por causa de tudo isso, vocês lembram que o senhor Villanova e o senhor Guzmão ficaram 5 a 6 meses me detonando. Agora, por que isso? Porque nós tínhamos uma empresa chamada Marquise, que fazia com 6 caminhões novos a limpeza da cidade de Ilhéus. O valor daquele contrato naquele momento era 346 mil reais. Essa empresa ficou 12 ou 13 meses fazendo a limpeza da cidade de Ilhéus maravilhosamente bem, porque esses 6 caminhões novos, zero, valiam por 18 caminhões, que eles trabalhavam de tarde, de noite, de manhã, de tarde e de noite. Valiam por 18 caminhões. O que é que aconteceu? Eu não sei de que cargas d'água. Nilton fizeram um esquema e deixaram de pagar a Marquise durante 12 ou 13 ou 14 meses. Não pagaram mais a Marquise, os 346 mil por mês. A Marquise foi sufocando, ficou com mais de 2 milhões na prefeitura a receber, e a Marquise teve que ir embora. Segundo depois eu soube, foi um esquema que foi feito para fazer isso. Agora, um dia eu estou na secretaria quando César Cão, que era o gerente de limpeza na cidade, me disse: secretário, o senhor já viu a nova empresa que chegou em Ilhéus para fazer a limpeza da cidade? Eu disse: não. Chegou outra empresa, disse: foi a Marquise. Eu disse: mas a Marquise estão trabalhando. Ele disse: mas embora. Vamos lá para o senhor ver, porque nós vamos chorar lágrimas de sangue para essa empresa. Eu fui. Quando eu cheguei lá, meu amigo, eu fiquei estarrecido. Vieram 1 ou 2 caminhões rodando, e 8 ou 9 ou 10, sem pneu, sem caixa de marcha, sem motor. Eu tirei, fotografei tudo, levei a presença do prefeito e fizeram a ele que aquela empresa não ia servir para a gente, nós íamos chorar lágrimas de sangue. Como de fato a cidade chorou. Daí em diante, foi numa época de setembro, outubro, foi justamente na época que começou o verão. E é quando a gente mais precisava de